Envolvido no lançamento das carreiras de Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Elis Regina, Tim Maia, Wilson Simonal, Clara Nunes e inúmeros outros artistas, as atividades de Carlos Imperial incluíam a produção de filmes, peças de teatro, apresentações e participações em programas de televisão e autoria de músicas de sucesso como A Praça, Vem Quente que Estou Fervendo e tantas outras. No livro 10, nota 10, Eu Sou Carlos Imperial, Denilson Monteiro afirma que a cena cultural brasileira dos anos 60 até os anos 90 seria muito diferente se não fosse Carlos Imperial, acrescentando que ele foi presença constante na música, cinema, teatro, TV, jornais e revistas e até na política. Sua vida também foi retratada no documentário Eu Sou Carlos Imperial. Dono de personalidade polêmica, Carlos Imperial se autodeclarava o rei da pilantragem e tornou-se célebre por seu estilo de vida irreverente e libertino, marcado por incontáveis casos amorosos. No Carnaval de 84, Imperial se notabilizou por divulgar as notas dos jurados nas apurações dos desfiles das escolas de samba cariocas. A expressão 10, nota 10, caiu no gosto popular, transformando-se em um verdadeiro bordão. Carlos Imperial nos deixou em 1992, com apenas 56 anos de idade. E este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você lembra de Carlos Imperial? Já ouviu falar em Carlos Imperial? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue aquele cafezinho e vamos para isso. E eu que sou católico apostólico romano, congregado mariano da Igreja São Paulo Apóstolo. Foda que eu tava dormindo, ele disse, sai. Sai que os brotos estão chegando. Porque foi ele que fez o Roberto Carlos, foi ele que fez o Wilson Simonal, foi ele que fez o Tony Tornado, foi ele que fez o Paulo Silvino. Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, Tim Maia. Continue. Ele lançou o primeiro disco da Elis Regina. Então ele tinha mania de formar o ídolo. Imperial foi muito importante na minha carreira, um cara que me ajudou muito mesmo. Meu carro é vermelho. O mocinho é um chato. O mocinho tem que estar com a barba bem feita. E o tempo todo cheio de mulher, né? O negócio dele era mulher e Coca-Cola. Né? Mulher, Coca-Cola e trabalho. Ele chegava para mim e dizia, Erasmo, quando você estiver numa situação difícil na sua vida, que você olhar para o lado e não tiver socorro de ninguém, você para e pensa, o que faria Carlos Imperial nessa hora? Ô, Imperial, que prazer lhe conhecer. Minha filha, prazer você vai sentir quando der pra mim. Somente a vaia consagra o artista. O capixaba Carlos Eduardo da Corte Imperial nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, no dia 24 de novembro de 1935, sob o signo de Sagitário. Se estivesse vivo, faria em 2023 88 anos. Era o homem que se orgulhava de ser chamado de o rei da pilantragem e o grande vilão da TV. Ele foi ator, cineasta, apresentador de TV, colunista de jornais e revistas, compositor, produtor musical e até vereador e candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro. Em geral, é lembrado como um sujeito inconsequente, encrenqueiro e mulherengo. Direta ou indiretamente, fez e ajudou a fazer o sucesso dos maiores nomes dos nossos cantores no Brasil. Mais do que tudo, Imperial gostava de causar polêmica e inventar situações que seriam destaque na mídia. Imperial produziu também muitos filmes do gênero pornô chanchada.
Mais do que tudo, Imperial gostava de causar polêmica e inventar situações que seriam destaque na mídia. No ano de 81, por exemplo, pouco antes da estreia de seu filme As Delícias do Sexo, teve a ideia de criar a Liga da Moral e da Decência. Mandou alugar 2 Kombis, nas quais colocou 20 senhoras que foram para a porta do Cine Vitória, no Rio de Janeiro, protestar com cartazes contra a estreia de seu próprio filme, repleto então de imoralidades. E deu certo, aí que as pessoas queriam ver o filme mesmo. Além disso, arranjou um jovem negro anatomicamente privilegiado para correr nu no meio da primeira exibição e causar alvoroço na plateia. E deu certo, a notícia saiu no jornal. No dia seguinte, todos queriam ir ao cinema para ver o filme. Imagine se a moda pega. O rebuliço foi noticiado nas rádios. As pessoas ouviam e iam ao cinema para conferir o tal filme mais ousado, O Império dos Sentidos. O resultado foi um grande sucesso de bilheteria. Este era Carlos Imperial. Quando ninguém pensava em marketing para suas carreiras, ele foi o precursor nesse sentido. Também foi Imperial quem convenceu Paulo Silvino a ser humorista, já que naquela época Paulo Silvino queria ser cantor de rock and roll, sem deixar de mencionar que tanto Wilson Simonal quanto Erasmo Carlos tiveram suas primeiras oportunidades na vida artística participando do Clube do Rock, um embrião da Jovem Guarda, também invenção de Carlos. Imperial foi o responsável pela única ocasião em que o Ibope admitiu ter sido vítima de fraude. Em 79, com auxílio de 10 pesquisadores do Instituto, Carlos pôs em prática um esquema que colocou seu programa de auditório, então na TVS de Silvio Santos, em primeiro lugar na audiência. Este era Carlos Imperial. Carlos enfrentou com irreverência o regime militar, um cartão de Natal que trazia sua foto sentado no vaso sanitário com a frase: "Espero que o Papai Noel não faça no seu sapato o que estou fazendo neste cartão." Foi enviado a algumas personalidades e, em pleno regime, Imperial acabou sendo preso. Acabou lhe rendendo uma temporada no presídio da Ilha Grande. O livro escrito sobre ele, 10, nota 10, Eu Sou Carlos Imperial, é uma referência à maneira como Imperial anunciava as notas das escolas de samba do Rio de Janeiro. Na década de 80, Carlos, na época vereador pelo PDT de Leonel Brizola, se notabilizou por divulgá-las, exclamando a frase: 10, nota 10. O bordão caiu no gosto popular e se transformou em sua marca registrada. Até hoje é narrado da mesma forma. Uma de suas mais famosas mentiras foi quando ele espalhou que Asa Branca, de Luiz Gonzaga, tinha sido regravada pelos Beatles. Imperial também registrou como sendo de sua autoria várias músicas de domínio público. Na época também, após uma confusão com o ator Mário Gomes, que era galã na Rede Globo, ele inventou uma mentira. Publicou em uma revista que Mário Gomes estava internado com uma cenoura entalada no ânus. A notícia espalhou-se por todo o Rio de Janeiro e acabou abalando um pouco a carreira de Mário Gomes. Carlos Imperial casou-se em 23 de abril de 56 com Rose Gracie, filha de Carlos Gracie, tendo 2 filhos, Maria Luísa e Marcos Antônio. A relação do casal foi atribulada, pontuada por casos extraconjugais de Imperial, e Rose pediu desquite pouco depois do nascimento de Marco Antônio.
Em 68, Imperial começou uma relação estável com a cantora Célia, da dupla Célia e Selma, que durou até 71. Em 85, casou-se com a modelo Andréia Carla. O casamento durou até o início da década de 90. Imperial também teve muitas namoradas, como por exemplo Maria Estela, Vicky Scheider, Miriam Pérsia, Baby Conceição, Sandra Escobar, Sandra Castro, Vera Garrido, Arlete Moreira, Marli Mendes e tantas outras que fizeram parte de sua vida. Em sua última aparição pública, apresentou à nação sua nova namorada, a amazonense Jana, de apenas 14 anos. Na época, Imperial tinha 42 anos a mais que a moça. Carlos Imperial foi vítima de miastenia grave, doença desencadeada por uma dose de diazepam no pós-operatório de uma lipoaspiração. Após a operação, então, para a retirada do timo, não resistiu e faleceu com apenas 56 anos de idade no Rio de Janeiro, em 1992. Antes de morrer, Imperial teria deixado em testamento 25% de seus bens à sua namorada da época, a filha de um funcionário que tinha 17 anos quando ele faleceu. Em 92, antes de morrer, Imperial teria deixado em testamento 25% de seus bens à sua namorada da época, que tinha então 17 anos, filha de um funcionário da sua empresa construtora. O documento, porém, foi considerado inválido. Imperial foi sepultado no cemitério de São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você acha que as ideias de Carlos Imperial para auto se promover foram copiadas pelos artistas de hoje? Comente aí, como por exemplo, falsas brigas, mentiras. Comente aí, eu quero saber. Até o próximo vídeo. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.